Boa tarde, queridos e queridas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 13º encontro do Clube do Conto, né? Como o Martin gentilmente me lembrou, né? Há pessoas novas aqui que não tinham vindo ainda, então tem que explicar o procedimento. É muito simples. Eu vou situar um pouco o autor do conto, rapidamente, brevemente. Depois eu leio o conto, tá? E assim que eu terminar de ler o conto, cada um de vocês vai escolher uma palavra-chave. É uma palavra que tem que estar necessariamente no texto. Não é uma palavra que vocês escolhem para ser o resumo do texto. É uma palavra que está no texto que vocês acham significativa. Também não tem que ser uma palavra que resuma todo o texto, até porque isso não existe em literatura. É apenas uma palavra de um tema que vocês acham interessante, né? De um aspecto que vocês acham interessante no texto. Então, não tem palavra-chave errada. Todas as palavras-chave são certas porque são de acordo com o interesse de vocês, tá? Então, vocês fazem essa escolha e eu vou comentando as palavras-chave, os colegas também vão comentando. Palavra-chave é uma forma, né, da gente estimular o debate do texto. É apenas isso que é o Clube do Conto, né? Não é uma aula de literatura, né? Não se trata disso. É uma análise coletiva de uma pequena obra literária que vem a ser o conto, né? Bom, então passando a leitura de hoje, que é a 13ª, a gente completou um ano no mês passado, né? Quem diria que no Brasil as tradições duram muito pouco, né? Então se completar um ano é um negócio maravilhoso, né? É que nem criança na Idade Média, até os 2 anos morre todo mundo, né? Mas só sobrevivia um ou outro, então ainda não chegamos aos 2 anos, mas iniciativas culturais e literárias costumam durar pouco aqui no Brasil, porque não tem apoio, né? Então, mas devo deixar registrado que o Rocinante sempre apoiou, o Martin, a Flavinha sempre apoiaram o Clube do Conto, então a gente realiza aqui, que é um ambiente fantástico, né? De troca, de diálogo, onde acontecem muitas coisas bacanas, e eu fico muito feliz de estar trabalhando no Clube do Conto aqui. Vamos ao autor de hoje. José J. Veiga. O J é Jacinto, tá? Então, era José Jacinto Veiga. Eu acho que ele pensou, bom, Jacinto não é bem nome de escritor, então eu vou botar um J aqui meio que misterioso, que aí ficava JJ Veiga, ficava muito bonito. O José J. Veiga, ele nasceu em Corumbá, de Goiás, em 1915 e morreu no Rio de Janeiro em 1999 com 84 anos, né? Na verdade, ele veio logo para o Rio de Janeiro, que à época era a capital, fazer o curso dele de Direito, mas nunca foi advogado. Era muito comum, né? Que filhos de famílias que tinham dinheiro fossem para o Rio de Janeiro fazer, sobretudo, Direito, que era a principal, né, profissão da classe dominante, né? Se a gente pega os nossos primeiros presidentes, tirando os generais, vá de reto, né? A maioria eram advogados, ou então médicos, ou em terceiro lugar engenheiros. Era basicamente isso, né? Então fazer faculdade de Direito não significava que você ia ser advogado, mas que você ia ser uma pessoa importante. O José J. Veiga não foi por esse caminho. Na verdade, ele foi pelo caminho do jornalismo e da escrita, né? Ele foi correspondente da BBC, no Brasil. Ele foi jornalista do Globo, da Tribuna da Imprensa, quando a Tribuna da Imprensa era um jornal extremamente importante, né? E ele, aos 44 anos, ele estreia com esse livro aqui, Os Cavalinhos de Platiplanto, que é um livro de contos. O José J. Veiga a gente pode considerar um dos escritores brasileiros mais importantes do século XX, né? E não sou eu que acho isso. Ele ganhou 3 vezes o Jabuti, né? Que é o prêmio literário brasileiro mais importante. E antes dele morrer, a Associação Brasileira de Letras concedeu a ele o prêmio máximo da Associação Brasileira de Letras, que é o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra dele. Escreveu diversos livros de contos, escreveu novela, escreveu romance, né? Mas eu diria que ele é mais conhecido pelos contos do que por qualquer outra coisa, né? Esse livro em particular, e uma última característica que eu queria apontar do José J. Veiga é a seguinte: é um daqueles autores que você lê o conto dele, mesmo que não tenha o nome dele escrito, você fala, isso aqui é o José J. Veiga. Tá? Pelo tom da escrita dele, pela temática, pelo ambiente que ele cria, você percebe, isso aqui é o José J. Veiga. Assim como você percebe quando você lê um conto do Machado de Assis, ou quando você lê um conto do Rubem Fonseca, você fala, isso aqui, ou, né, um caso ainda mais radical,
que ninguém escreve que nem ela, né? A Clarice Lispector. Não precisa estar escrito Clarice Lispector. Você escreve e fala assim, não é possível. Ou é uma imitadora muito boa, ou é a própria Clarice Lispector. Então, José J. Veiga é um desses autores, né? Mas, ao contrário de todos esses autores, a característica da escrita dele é que ela toca um pouco no absurdo e ela toca naquilo que a gente chama de realismo mágico, né? Ora, o que é o realismo mágico? Realismo mágico, primeiro a gente poderia diferenciar do fantástico, né? Então, ao contrário do Harry Potter, não tem ninguém atravessando a parede, né? Ao contrário do Game of Thrones, não tem dragão soltando fogo, né? Não tem seres imaginários, né? O realismo mágico trabalha com o realismo, mas ele trabalha com o realismo, digamos assim, exacerbado a ponto da gente perceber algumas características da realidade, tá? Então você pega uma coisa que acontece na realidade e você conta de uma tal maneira exagerada, com um tal efeito, que aquela realidade se sobressai muito mais para você. Um exemplo de realismo mágico, né? Por exemplo, a gente pode pegar... Deus Ex Machina, por exemplo, em filmes. Sim, mas... A apropriação do protagonismo que a gente fala, nossa, esconder só porque o protagonista é protagonista. Só que tu não cai na suspensão da descrença. A gente pode pegar também o rei do realismo mágico, né, um dos reis do realismo mágico, que é o Gabriel Garcia Marques. Então, ele tem uma cena em que tem uma moça que ela é belíssima, mas para começar, ela nem sabe que ela é bonita. Ela nem entende o que seja beleza. Então tem aqueles homens querendo casar com ela, despencando do telhado para olhar ela nua no chuveiro, e ela não entende absolutamente nada. Ele vai criando essa... quer dizer, ele vai, na verdade, questionando a noção da beleza, quer dizer, é muito mais bonito quem é belo de uma maneira pura, sem usar a beleza como uma forma de poder, né? Então, e aí tem um determinado momento que ela está tirando um lençol do varal, né? E o lençol sai voando, e ela sai voando junto com o lençol, e ela nunca mais volta, né? Porque ela não pertencia àquele mundo, quer dizer, no nosso mundo, né? Quando que uma pessoa belíssima ou com qualquer outra característica física, ela é desconhecer essa característica? Impossível, né? Porque a gente vive num mundo de vaidade, a gente vive num mundo de poder. Então essa personagem, ela serviu para questionar isso. Parece que é uma coisa, é realismo mágico, parece que é uma coisa fora da realidade. Ah, nenhuma mulher pega e sai voando com lençol. Realmente não. Aí que está o mágico, né? Mas ele está questionando essa questão, esse elemento da beleza, de como a beleza, os homens ficam doidos por ela. Teve um homem que morreu por ela e não sei o que, e ela não conseguia entender isso, e como isso seria a real beleza, né? Então ele está fazendo um questionamento filosófico através de uma cena de realismo mágico, né? Bom, isso dito, eu acho que vocês já estão mais do que prontos, já estão mais do que aquecidos, já falei mais do que eu costumo falar. Vou ler a Usina Atrás do Morro, que é de um livro de 1959. Lembrando que em 1959 o Brasil era dirigido por Juscelino Kubitschek. Só pra gente acompanhar. Ah, vocês não têm ainda não? Não. Ah, eu esqueci de dar pra vocês. Eu termino e deixei em casa. Preciso, mas isso aqui faz parte do conto. Eu dou. Obrigada, tá? A gente distribui. Só pra gente É que na confusão eu acabei não dando pra vocês, não. Não se preocupe. Hã? Chaleira elétrica. Chaleira elétrica? Por favor. Eu acho que ela tá quente. Obrigada, viu? Tá? Cuidado. Bom, vamos lá então. Um conto de 1959, quando o presidente do Brasil era Juscelino Kubitschek. Um ano antes da inauguração de Brasília. A usina atrás do morro. Lembro-me quando eles chegaram. Vieram no caminhão de Geraldo Magela. Trouxeram uma infinidade de caixotes, malas, instrumentos, fogareiros e lampiões. E se hospedaram na pensão de Dona Elisa. Os volumes ficaram muito tempo no corredor, cobertos com uma lona verde empatando a passagem. De manhãzinha saíam os dois. Ela de culote, botas e camisa com abotoadura nos punhos. Só se via que era mulher por causa do cabelo comprido aparecendo por debaixo do chapéu. Ele, também de botas e blusa caqui de soldado, levava uma carabina e uma caixa de madeira com alça, que revezavam no transporte. Passavam o dia inteiro fora e voltavam à tardinha, às vezes já com o escuro. Na pensão, depois do jantar, mandavam buscar cerveja
e trancavam-se no quarto até altas horas. Dona Elisa olhou pelo buraco da fechadura e disse que eles ficavam bebendo, rabiscando papel e discutindo numa língua que ninguém entendia. Todo mundo na cidade andava animado com a presença deles. Dizia-se que eram mineralogistas e que tinham vindo fazer estudos para montar uma fábrica e dar trabalho para muita gente. Houve até quem fizesse planos para o dinheiro que iria ganhar na fábrica. Mas o tempo passava e nada de fábrica. Eram só aqueles passeios todos os dias pelos campos, pelos morros, pela beira do rio. Que queriam eles? Que faziam afinal? Encontrando-os um dia debruçados na grade da ponte, apontando qualquer coisa na pedreira lá embaixo, meu pai cumprimentou-os e puxou conversa. Eles olharam-me desconfiados, viraram as costas e foram embora. Meu pai achou que talvez eles não entendessem a língua, mas depois vimos que a explicação não servia. Quando encontraram o preto Demoste de volta do pasto com a mula do padre, eles conversaram com ele e perguntaram se lobeira era fruta de se comer. Fruta de comer. E como poderiam viver na pensão se não conhecessem um pouco da língua? Por menos que falassem, tinham que falar alguma coisa. O que me preocupou desde o início foi eles nunca rirem. Entravam e saíam da pensão de cara amarrada, e o máximo que concediam a Dona Elisa, só a ela, era um cumprimento mudo, batendo a cabeça como lagartixas. Aprendi com minha avó que há gente que ri demais e gente que nunca ri, dos primeiros queira a paz, dos segundos desconfie. Assim eu tinha uma boa razão para ficar desconfiado. Com o tempo e vendo que a tal fábrica não aparecia, e não sendo possível indagar diretamente, porque eles não aceitavam conversa com ninguém, cada um foi se acostumando com aquela gente esquisita e voltando às suas obrigações, mas sem perdê-los de vista. Não sabendo o que faziam ou tramavam no sigilo de seu quarto ou no mistério de suas excursões, tínhamos medo que o resultado, quando viesse, pudesse não ser bom. Vivíamos em permanente sobressalto. Meu pai pensou em formar uma comissão de vigilância. Consultou uns e outros. Chegaram a fazer uma reunião na chácara de seu Aurélio Gomes do outro lado do rio. Mas Padre Santana pediu que não continuasse. Achava ele que a vigilância ativa seria um erro perigoso. Supondo-se que os tais descobrissem que estava havendo articulações contra eles, o que seria de nós, que nada sabíamos de seus planos? Era melhor esperar. Naquele dia mesmo, ele ia iniciar uma novena particular, para não chamar atenção. Esperava que o maior número possível de pessoas participasse das preces. Na sua opinião, essa era a providência mais acertada no momento. Estevão Carapina achou que um bom passo seria interceptar as cartas deles e lê-las antes de serem entregues, mas isso só podia ser feito com a ajuda do agente André Góes. Consultado, André ficou cheio de escrúpulos. Disse que o sigilo da correspondência estava garantido na Constituição e que um agente do Correio seria a última pessoa a violar esse sigilo. E para matar de vez a sugestão, falou em duas dificuldades em que ninguém havia pensado. A primeira era que, nos dias de correio, só um dos dois saía em excursão. O outro ficava de sobreaviso para ir correndo à agência quando o carro do correio passasse. A segunda dificuldade era que as cartas com toda certeza vinham em língua que ninguém na cidade entenderia. Que adiantava, portanto, abrir as cartas? Era mais um plano que ia por água abaixo. Sem dúvida, o perigo que receávamos nesses primeiros tempos era mais imaginário do que real. Não conhecendo os planos daquela gente e não podendo estabelecer relações com eles, era natural que desconfiássemos de suas intenções e víssemos em sua simples presença uma ameaça à nossa tranquilidade. Às vezes, eu mesmo procurava explicar a conduta deles como esquisitice de estrangeiros, e lembrava-me de um alemão que apareceu na fazenda de meu avô de mochila às costas, chapéu de palha e botina cravejada. Pediu pose e foi ficando. Passava o tempo apanhando borboletas para espetar num livro. Perguntava nomes de plantas e fazia desenho delas num caderno. Um dia despediu-se e sumiu. Muito tempo depois, meu avô recebeu carta dele e ficou sabendo que era um sábio famoso. Não podiam esses de agora ser sábios também? Talvez estivéssemos fantasiando e vendo perigo onde só havia inocência. Imaginem, portanto, o meu susto e a minha indignação com o que me aconteceu uma tarde. Eu tinha ido à pensão receber o dinheiro de uns leitões que minha mãe havia fornecido à Dona Elisa. E na saída, aproveitei a ocasião para dar uma olhada nos caixotes empilhados no corredor. Levantei uma beirada da lona
e vi que eram todos do mesmo tamanho e com os mesmos letreiros que não entendi. Ia puxando novamente a lona quando notei uma fenda em um deles, e como não passava ninguém no momento, resolvi levar mais longe a minha inspeção. Abri o canivete e estava tentando alargar a fenda quando senti o corredor escurecer. Pensei que fosse a passagem de alguma nuvem, como às vezes acontece, e esperei que a claridade voltasse. Voltou, mas foi com uma mão pesada, agarrando-me pelo pescoço e jogando-me contra a parede. O puxão foi tão forte que bati com a cabeça na parede e senti minar água na boca e nos olhos. Antes que a vista clareasse, um tapa na cabeça do lado esquerdo, apanhando o pescoço e a orelha, mandou-me de esguelha pelo corredor até quase a porta da rua. Apoiei-me na parede para me levantar e um pontapé nas costelas jogou-me esparramado na calçada. Erguendo a cabeça ralada do raspão na laje, vi um homem de culote e blusa caque em pé na porta, com as mãos na cintura, olhando-me mais vermelho do que de natural. Com a cabeça tonta, o ouvido zumbindo e o corpo doendo em vários lugares, e o canivete perdido não sei onde, não me senti com disposição para reagir. Apanhei umas coisas caídas nos bolsos, bati o sujo da roupa e desci a rua mancando o menos que pude. Felizmente não passava ninguém por perto. Se alguém soubesse da agressão, haveria de querer saber o motivo, e como poderia eu contar tudo e ainda esperar que me dessem razão? Para não chegar em casa com sinais de desordem no corpo e na roupa, desci até o rio, lavei o sangue dos jalões do punho e da testa e o sujo do paletó e dos joelhos da calça, enquanto pensava um plano eficiente de vingança. Uma pedrada bem acertada na cabeça, uma porretada de surpresa, resolveria o meu caso. Ele não perderia por esperar. Mas eu estava enganado, quando supunha que ninguém tinha visto. Em casa encontrei mamãe aflita. Meu pai tinha saído à minha procura, armado com a bengala de estoque. Fiquei sabendo então que Dona Lorena costureira tinha visto tudo de sua janela do outro lado da rua e fora correndo contar à vizinha dos fundos. E a notícia espalhou-se como fogo em capim seco. Foi por isso que meu pai, ao dobrar a primeira esquina, foi cercado por um grupo de amigos que não o deixaram prosseguir. Achavam todos, e com razão, que ele não devia agir enquanto não me ouvisse. Tive então de contar tudo. Mas achei bom não dizer que tinha sido apanhado escarafunchando o caixote. Disse apenas que tinha dado uma palmada nele por cima da lona. Isso trouxe uma longa discussão sobre o possível conteúdo dos caixotes, e concordamos que devia ser qualquer coisa muito preciosa, ou muito delicada, a ponto de uma palmada por fora deixar o dono alarmado. Mas que coisa poderia ser que preenchesse essa ampla hipótese? Meu pai achou que estávamos perdendo tempo em aceitar a situação passivamente, enquanto em algum lugar, sabe-se lá onde, gente desconhecida podia estar trabalhando contra nós. Era evidente que aqueles dois não agiam sozinhos. As cartas que recebiam e os relatórios que mandavam eram provas que eles tinham aliados. O que devíamos fazer sem demora, propôs meu pai, era procurar o delegado ou o juiz e pedir que mandasse abrir os caixotes. Devia haver alguma lei que permitisse isso. Se não fosse tomada uma providência, as coisas iriam passando de mal a pior. E um dia, quando acordássemos, nada mais haveria a fazer. O delegado, como sempre, estava fora caçando. O juiz foi compreensivo, mas disse que dentro da lei nada se podia fazer, e acrescentou, mais aconselhando que perguntando. Naturalmente, não vamos querer sair fora da lei, não é verdade? Quanto à agressão, se meu pai quisesse fazer uma queixa, o delegado teria que abrir inquérito, desde que houvesse testemunhas. Como a única pessoa que tinha visto parte do incidente era a Dona Lorena, meu pai foi o primeiro a reconhecer que contar com ela seria perder tempo. Dona Lorena era dessas pessoas que têm medo até de enxotar galinha. No inquérito, na presença do agressor, ela cairia em pânico e juraria nada ter visto. Assim, a despeito de toda a atividade, continuávamos sem um ponto de partida. De repente, a situação começou a evoluir com rapidez e fomos percebendo para onde éramos levados. O primeiro a se passar para o outro lado foi o carpinteiro Estevão. Estevão tinha uma chácara do outro lado do rio, atrás do morro de Santa Bárbara. Quando os filhos chegaram à cidade de escola, ele alugou a chácara a seu Marcos Vieira, escrivão aposentado, e veio morar na cidade. Seu Marcos vinha insistindo com Estevão para vender-lhe a chácara, mas Estevão recusava. Dizia que quando os filhos estivessem mais crescidos, deixaria o ofício e voltaria para a lavoura. Pois não é que Estevão achou de vender a chácara para aqueles dois, num negócio feito em surdina? Meu pai disse que o procedimento dele não tinha explicação, nem pela lógica, nem pela moral.
Houve mistério na transação, isso era fora de dúvida. Apertado um dia por meu pai, Estevão respondeu com estupidez. Disse que fez o negócio, que a chácara era dele. E ele não tinha tutor. Depois, vendo o espanto de meu pai, seu amigo de tanto tempo, caiu em si e disse: vendi porque não tive outro caminho, maneco. Não tive outro caminho. Quando meu pai insistiu por uma explicação mais positiva, ele abriu a boca para falar, mas apenas suspirou, virou as costas e foi-se embora. Seu Marcos teve que se mudar, a bem dizer, a toque de caixa. Quem fez a exigência foi o próprio Estevão, que já estava servindo como uma espécie de procurador dos compradores. Seu Marcos pediu um mês de prazo. Queria colher o milho e o feijão e precisava de calma para arranjar uma casa em condições na cidade. Estevão respondeu que não estava autorizado a conceder tanto tempo e que uma semana era o máximo que podia dar. Quanto às plantações, seu Marcos não se incomodasse. Os compradores indenizariam o que ele pedisse. E se seu Marcos tivesse dificuldade em encontrar casa, poderia mudar provisoriamente para a do próprio Estevão, que ia para a chácara ajudar os compradores nas obras. Todo mundo reprovou o procedimento dos compradores. E mais ainda o de Estevão, que na qualidade de antigo proprietário e amigo, poderia ter dito uma palavra em favor do velho Marcos. Mas Estevão era agora todo do outro lado, e nada mais se poderia esperar dele. Meu pai achou que não se devia dizer mais nada na frente de Estevão, pois não seria de admirar que ele estivesse contratado para espião. Se quiséssemos nos organizar para a resistência, convinha não esquecer essa hipótese. No mesmo dia que seu Marcos, triste e ressentido, arriou seus pertences na casa desocupada por Estevão, o caminhão de Geraldo Magela roncou na subida da ponte, levando os estrangeiros na boleia e o carpinteiro Estevão atrás, em cima da carga. Ao vê-los passar em nossa porta, meu pai virou o rosto, enojado. Disse que nunca viu um espetáculo mais triste. Um homem de bem, como Estevão, competente no seu ofício, largar tudo para acompanhar aquela gente como um menino ricadeiro. Mas não deixou de ser um alívio vê-los fora da cidade. Agora podíamos novamente frequentar a pensão de Dona Elisa, conversar com os hóspedes, saber quem chegava e quem saía, sem necessidade de falar baixo nem de nos esconder. Durante muitos dias, quase um mês, não vimos aqueles dois nem tivemos notícias deles. Estevão de vez em quando vinha à cidade, mas não sei se por influência dos patrões ou se por vergonha ou remorso, não conversava com ninguém. Fazia o que tinha que fazer, ia ao correio apanhar correspondência, sempre nos envelopes muito grandes, e voltava no mesmo dia. Nem passava mais por nossa porta, que seria o caminho natural. Dava uma volta grande passando pela rua de cima. Outro que também sumiu foi Geraldo Magela. Parece que agora estava trabalhando só para os estrangeiros. Quando íamos pescar bem em cima no rio, ou apanhar cajus no morro, podíamos ouvir o ronco do caminhão trabalhando do outro lado. Uma vez eu e Demoche saímos escondidos para apurar o que estava se passando na chácara. Mas quando chegamos na crista do morro, achamos melhor não continuar. Haviam levantado uma cerca de arame em volta da chácara, muito mais alta do que as cercas comuns, e de fios mais unidos, e vimos sentinelas armadas rondando. Ficamos de voltar outro dia levando a marmota do padre, mas nem isso chegamos a fazer, porque soubemos que o André Gaguinho, que andara apanhando lenha do outro lado, fora alvejado com um tiro de sal na popa. Um dia correu a notícia de que o casal não estava mais na chácara. Havia subido o rio à noite num barco a motor. Devia ser verdade, porque Geraldo Magela voltou a aparecer na cidade. Achamos que agora, com ele ali à disposição, íamos finalmente saber o que se passava na chácara de Estevão. Geraldo sempre fora amigo de todos, deixava a meninada subir no caminhão, trazia encomendas para todo mundo, e quando o padre organizava passeios para os alunos de catecismo, fazia questão de contratar Geraldo. Não aceitava oferecimento de nenhum outro, nem que tivéssemos de esperar dias quando calhava de Geraldo estar viajando. Mas não levamos muito tempo para descobrir que Geraldo também era agora do outro lado. Ele, que fora trabalhador e prestativo, sempre preocupado em poupar a mãe, desde que comprara o caminhão, exigiu que Dona Ritinha deixasse de lavar roupa para fora, agora ficava horas no bilhar, jogando ou bebendo cerveja e zombando dos peixotes. Quanto às obras que estavam sendo feitas na chácara, ele não dizia coisa com coisa. A meu pai disse que estava apenas armando um pari. A outro disse que estavam instalando uma olaria. Quando seu Marcos o interpelou com energia, ele deu uma resposta malcriada. Vocês esperem,
Vocês esperem que não demora. E ficou olhando para seu Marcos e assoviando. Uma coisa que, se Dona Ritinha visse, haveria de chorar de desgosto. Vendo ali bebendo, fazendo gracinhas, faltando respeito com os mais velhos e dando cada hora uma resposta, achei que ele estava apenas querendo fazer-se de importante, de sabedor de coisas misteriosas, talvez pelo desejo de imitar os patrões. Foi essa também a opinião de Padre Santana quando soube da resposta de Geraldo a seu Marcos. Foi mais ou menos nessa época que Dona Ritinha apareceu lá em casa para desabafar com mamãe. Começou rodeando, falando nas mudanças que estava vendo em toda parte. Entrou no capítulo do procedimento dos filhos quando crescem. Para muita gente, ter filhos resulta num castigo, Dona Teresa, disse ela. Os desgostos acabam sendo maiores do que as alegrias. Vi que mamãe ficou embaraçada, com medo de dizer alguma coisa que pudesse magoar Dona Ritinha. Por fim, disse vagamente: os antigos diziam que filho criado, trabalho dobrado. Muito certo, Dona Teresa. Veja o meu Geraldo. Um rapaz bem criado, inveja de muitas mães. De repente, esquece tudo o que eu e o pai lhe ensinamos. Mamãe procurou consolá-la, dizendo que o procedimento de Geraldo devia ser resultado de uma influência passageira. A culpa era daqueles dois, que deviam estar enfiando coisas na cabeça dele. Quando ela menos esperasse, ele mesmo ia abrir os olhos e arrepender-se. Dona Ritinha tivesse paciência e confiasse em Deus. Aí Dona Ritinha caiu no choro, disse que a culpa era dela, que o aconselhara a ir trabalhar para aquela gente. Ele não queria, mas ela insistira porque o ordenado era bom. Até falara áspero com ele. Agora estava aí o resultado. De que adiantava o dinheiro sem a consideração do filho? Quando mamãe começou a chorar também, fiquei meio encabulado e saí sem destino. Ao passar pelo chafariz, encontrei Geraldo divertindo-se com um gato que havia jogado dentro do tanque. O bichinho esgoelava e pelejava para sair, e cada vez que ia chegando à beirada, Geraldo cercava e dava-lhe um papilote na orelha. Fiquei olhando, com medo de salvar o pobrezinho e ter de brigar com Geraldo. Mas quando o pobrezinho veio subindo no ponto onde eu estava e Geraldo gritou para eu cercar, eu estendi o braço e apanhei-o pela nuca como fazem as gatas. Pensei que Geraldo ia querer tomá-lo, mas ele apenas olhou e foi-se embora, dando gargalhadas, imitando o miado do gato. Miau! Parecia coisa de louco. Geraldo sabia o que estava dizendo quando mandou seu Marcos se esperar, porque belo dia, chegaram os caminhões. Chegaram de madrugada, e eram tantos que nem pudemos contá-los. A nossa lavadeira, que morava no alto do cemitério, disse que desde as 3 da madrugada eles começaram a descer um atrás do outro, de faróis acesos. Atravessaram a cidade sem parar, descendo cautelosamente as ladeiras, sacudindo as paredes das casas nas ruas estreitas, passaram a ponte e tomaram o caminho da chácara como uma enorme procissão de vagalumes. Daí por diante não tivemos mais sossego. Desde que amanhecia até que anoitecia, eram aqueles estrondos atrás do morro, tão fortes que chegava a chocalhar as panelas nas cozinhas, apesar da distância. Nas paredes não ficou um espelho inteiro. Mamãe vivia rezando e tomando calmante. Não queria mais que eu fosse além da ponte em meus passeios. Achei que fosse receio exagerado dela, mas verifiquei depois que a proibição era geral, de todas as mães. Geraldo andava ocupado novamente lá do outro lado, e quando aparecia na cidade era guiando os caminhões enormes, de um tipo que ainda não tínhamos visto, e sempre com sujeitos esquisitos na boleia. Uns homens muito altos e vermelhos, os braços muito cabeludos aparecendo para fora da manga curta da camisa. Ficava olhando para tudo com olhos espantados. Entortava o pescoço até o último grau para olhar a gente quando o caminhão já ia lá adiante. Paravam no botequim ou no armazém e metiam caixas e mais caixas de cerveja para dentro do caminhão. Latas grandes de bolachas, caixotes de cigarros. Uma vez levaram todo o sortimento de cigarros da praça e os fumantes tiveram que picar fumo e enrolar palha durante quase um mês. Quando os caminhões paravam em alguma casa de comércio e nós fazíamos grupos de longe para olhar, Geraldo ficava na frente, fazendo palhaçadas para nos provocar. Seu Marcos disse que ele havia perdido toda a compostura e se não fosse por causa de Dona Ritinha, era o caso de se dar uma surra nele. E toda a noite agora era aquele ruído tremido que vinha de trás do morro. Parecia um ronronar de muitos gatos. Não dava para incomodar, porque não era forte, mas assustava pela novidade. De dia não o ouvíamos, talvez por causa dos barulhos da cidade. Mas quando batiam as ave-marias e todo mundo cessava o trabalho, lá vinha ele.
Então a gente olhava para os lados da chácara e via um enorme clarão no céu, como de uma queimada vista de longe, só que não tinha fumaça. Mas a grande surpresa foi quando Geraldo veio à cidade montado numa motocicleta vermelha. Não vinha mais de roupa caque de trabalho e botina de vaqueta, mas de parelho de casimira azul marinho, sapato de verniz e gravata. Parou no bilhar, cumprimentou todo mundo e convidou para tomarem cerveja. Uns aceitaram, outros ficaram de longe, ressabiados. Ele disse que não havia motivo para malquerenças. Reconhecia que havia se excedido nas brincadeiras, mas não fizera nada com intenção de ofender. Os tempos agora eram outros, acabaram essas brincadeiras. Ele estava ali como amigo para dar uma notícia que devia contar a todos. Aí, os mais desconfiados foram se chegando também. Geraldo mandou uns 2 ou 3 saírem na porta e convidarem quem mais encontrassem por perto. Num instante, o salão estava cheio. Quem estava jogando parou, havia gente até do lado de fora debruçada nas janelas. Quando viu que não cabia mais ninguém, Geraldo subiu numa das mesas e comunicou que fora nomeado gerente da companhia e que estava ali para contratar funcionários. Os ordenados eram muito bons, havia casa para todos, motocicletas para os homens, bicicletas para as crianças e máquinas de costura para as mulheres. Quem estivesse interessado aparecesse no dia seguinte ali mesmo para assinar a lista. Como ninguém estava preparado para aquilo, ficaram todos ali apalermados, se entreolhando calados. Quando alguém se lembrou de pedir explicações sobre as atividades da companhia, Geraldo já ia longe na motocicleta vermelha. Após muita confabulação ali mesmo no bilhar, depois nas muitas rodas formadas nos pontos de conversa da cidade, e inicialmente nas casas de cada um, muitos se apresentaram no dia seguinte. Acredito que a maioria apenas para ter uma oportunidade de saber o que se passava na chácara. Já no segundo dia, os caminhões vieram buscá-los. E foi a última vez que os vimos como amigos. Quando começaram a aparecer novamente na cidade, ninguém os reconhecia mais. Entravam e saíam como foguetes, montados em suas motocicletas vermelhas, não paravam para falar com ninguém. Essas máquinas eram uma verdadeira praga. Ninguém podia mais sair à rua sem a precaução de levar uma vara bem forte com o ferrão na ponta, para se defender dos motociclistas, que pareciam se divertir atropelando pessoas distraídas. Nem os cachorros andavam mais em sossego. Quase todos os dias a intendência recolhia corpos de cachorros estraçalhados. E quanta gente morreu embaixo de roda de motocicleta. O caso que mais me impressionou foi de Dona Aurora. Um dia eu ia atravessando o largo com ela, carregando um cesto de ovos que ela havia comprado lá em casa para a festa de aniversário do padre, quando vimos 2 motociclistas que vinham descendo emparelhados. Já sabendo como eles eram, Dona Aurora atrapalhou-se. Correu para a frente depois que recuar, e um deles separou-se do outro e veio direto em cima dela, jogando-a no chão e trilhando-a pelo meio. Quando me abaixava para socorrê-la, ouvi as gargalhadas dos 2 e o comentário do criminoso. Você viu? Estourou como papo de anjo. Dona Aurora morreu ali mesmo, e eu tive que voltar com a cesta de ovos para casa, com um cesto de ovos. A impressão que se tinha era de haver pessoas ocupadas unicamente em perturbar o nosso sossego. Com que fim, não sei. Ainda bem não havíamos tomado fôlego de um susto. Outro artifício era aplicado contra nós. Mas, não havendo motivo para tanta perseguição, também podia ser que os responsáveis pelas nossas aflições nem estivessem pensando em nós, mas apenas cuidando de seu trabalho. Nós é que estávamos atrapalhando, como formigueiro que brota num caminho onde alguém tem que passar e não pode se desviar. Depois do estrago é que vinha a curiosidade de ver como é que estávamos resistindo. Foi o que verificamos quando as nossas casas deram para pegar fogo, sem nenhum motivo aparente. Primeiro era o aquecimento repentino. Os moradores começavam a suar, todos os objetos de metal queimavam quem os tocasse, e do chão ia minando um fumaceiro com um chiado tão forte que até assoviava. Pessoas e bichos saíam desesperados para a rua, engasgados com a fumaça, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Ouvia-se um estouro abafado e num instante a casa era uma fogueira. Tudo acontecia tão depressa que em muitos casos os moradores não tinham tempo de fugir. Depois de cada incêndio aparecia na cidade uma comissão de funcionários da companhia. Remexia nas cinzas, cheirava uma coisa e outra, tomava notas, recolhia fragmentos de material sepecado, com certeza para examiná-los em microscópios. Pelo destino dos moradores, não mostravam o menor interesse. Para não perder tempo em caso de emergência, passamos a dormir vestidos e calçados.
embora sem muita esperança, meu pai foi procurar o delegado para ver se conseguia dele uma providência contra a companhia. O delegado estava assustado como ele. Piscava nervoso e repetia como falando sozinho. Uma providência. É preciso uma providência. Meu pai quis saber que espécie de providência ele pensava tomar, e ele não saía daquilo. É, uma providência. É preciso uma providência. Meu pai sacudiu para ver se eu acordava. Ele agarrou meu pai pelo braço e disse desesperado, quase chorando. Eu estou de pés e mãos amarrados, maneco. De pés e mãos amarrados. Que vida, quanta coisa. Os espiões eram outra grande maçada. Não sei com que astúcia, a companhia conseguiu contratar gente do nosso meio para informá-la de nossos passos e de nossas conversas. O número de espiões cresceu tanto que não podíamos mais saber com quem estávamos falando. E o resultado foi que ficamos vivendo numa cidade de mudos. Só falávamos de noite em nossas casas, com as portas e janelas bem fechadas, e assim mesmo em voz baixa. Eu estava quase perdendo a esperança de voltarmos à vida antiga, e já não me lembrava mais com facilidade do sossego em que vivíamos, da cordialidade com que tratávamos nossos semelhantes, conhecidos e desconhecidos. Quando eu pensava no passado, que afinal não estava assim tão distante, tinha a impressão de haver avançado anos e anos. Sentia-me velho e deslocado. Para onde nos estariam levando? Qual seria o nosso fim? Morreríamos todos queimados, como tantos parentes e conhecidos? Passávamos os dias com o coração apertado e as noites em sobressalto. Ninguém queria fazer mais nada, não valia a pena. As casas andavam cheias de goteiras, um mato invadia os quintais, entrava pelas janelas das cozinhas. Nos vãos do calçamento, que cada qual antigamente fazia questão de manter sempre limpo em frente da sua casa, arrancando a grama com um toco de faca e despejando cal nas fendas, agora cresciam tufos de capim. O muro do pombal desmoronou numa noite de chuva. Ficaram os adobes na rua fazendo lama. Quem queria passar rodeava ou pisava por cima, arregaçando as calças. Não valia a pena consertar nada. Tudo já estava no fim. Mas a esperança, por menor que seja, é uma grande força. Basta um fiapinho de nada para dar alma nova a gente. Eu estava remexendo um dia na tulha de feijão à procura de uma medalha que caíra no meu pescoço. E encontrei umas caixas de papelão quadradinhas escondidas bem no fundo. Abri uma e vi que estava cheia de cartuchos de dinamite. Guardei tudo depressa e não disse nada a ninguém, nem deixei o meu pai saber, porque não queria colocá-lo na triste situação de ter de prevenir-se contra mim. Tudo era possível naqueles dias. Agora que nada mais há a fazer, arrependo-me de não ter falado abertamente e entrado na intimidade dos planos, se é que havia algum. Hoje é que imagino a aflição que minha mãe deve ter te passado na noite em que em vão esperamos meu pai para a ceia. Com uma indiferença que não me perdoo, tomei minha tigela de leite com beiju e fui dormir. Mamãe ficou acordada fiando, e quando tomei-lhe a bênção no dia seguinte, notei que ela estava pálida e com os olhos vermelhos de quem não havia dormido. Não tenho muito jeito para consolar. Fiquei remanchando em volta dela, bulindo numa coisa e noutra, irritando-a com meu nervosismo inarticulado. Ela mandava-me sair, passear, fazer alguma coisa fora, mas eu tinha medo de deixá-la sozinha estando tão deprimida. Não me lembro de outro dia tão triste. Uma neblina cinzenta tinha baixado sobre a cidade, cobrindo tudo com aquele orvalho de cal. As galinhas empoleiradas nos muros, nos galhos baixos dos cafezeiros, ou encolhidas debaixo da escada do quintal, pareciam aguardar tristes notícias, ou lamentar por nós algum acontecimento que só elas sabiam por enquanto. Em frente à nossa janela, de vez em quando passava uma pessoa, as mãos roxas de frio segurando o guarda-chuva, ou um menino em serviço de recado, protegendo-se com um saco de estopa na cabeça. E nos quintais molhados, os sabiás não paravam de cantar. Em dias de sol, nós ainda podíamos resistir. Podíamos olhar para os lados da usina e apertar os dentes com ódio, e assim mostrar que ainda não havíamos nos entregado. Mas num dia molhado como aquele, só nos restavam o medo e o desânimo. A notícia chegou antes do almoço. Uns roceiros que tinham vindo vender mantimentos na cidade encontraram o corpo na estrada, a barriga selada no meio pelas rodas de uma motocicleta. Depois do enterro, mamãe mandou-me esconder as caixas de dinamite num buraco bem fundo no quintal. Vendeu tudo o que tínhamos, todas as galinhas, pelo preço de 2 passagens de caminhão. E no mesmo dia embarcamos, sem dizer adeus a ninguém, levando só a roupa do corpo e um saquinho de matula como 2 mendigos. Quase 40 minutos.
Não, a leitura deve ter sido uns 35, mais uns 5 que eu falei. Meia hora. A leitura é meia hora. Então vamos lá. Vamos começar. Eu peço que vocês sempre digam o nome, para todo mundo ficar sabendo e eu relembrar, que eu não sei o nome de todo mundo, né? Os irmãos chegaram hoje. E depois a palavra-chave e o comentário, tá bom? Então começamos por você e a gente dá a volta. Bom, meu nome é Thaís. Aí já falo a palavra-chave, né? Sim. Em que página você está? A minha palavra-chave está na página 49 e me ressaltou ali, morreu ali, Dona Aurora morreu. Eu acho que foi o momento que mais me chamou a atenção da violência que a história estava sendo narrada, assim. Tá, mas eu quero a palavra-chave. Morreu. Tá. Morreu, tá bom. Mas por quê que isso te chamou tanta atenção? Porque... Claro que é chocante, mas eu quero o seu comentário. Assim, foi um momento ali que me mostrou, assim, o quanto a história estava narrando uma violência, só que só ali nesse momento da morte, identificada a morte da Aurora, né? Apesar de ali em cima já ter falado que pessoas estavam morrendo, os cachorros também, só ali quando foi identificada uma pessoa parece que me tocou, assim, de ter um nome de alguém e de ver a violência realmente que a história estava contando. Ela é uma senhora, né? Portanto, ela está vulnerável, né, pela idade. Ela tem um nome que contrasta fortemente com o que está acontecendo, que o nome dela é Aurora, né? E não é nada a Aurora que não está raiando nada de bom. Então isso mostra, um evento extremo, né? Quando o rapaz fala, estourou que nem papo de anjo e tal, da indiferença absoluta e total, né? Daqueles homens diante dos moradores, né? Alguns deles tinham sido moradores antes e agora passam a ser parte da companhia, né? Porque quando atinge uma senhora, né, idosa, sem possibilidade nenhuma de se defender, e que até por isso ela se atrapalha, né? E eles acabam vindo em cima dela, uma acaba vindo em cima dela. Tá bom, ótimo. Obrigado, Thaís. Você, querida. Eu sou Janaína e a minha palavra também está na página 49 e é a palavra praga. Eu penso que esses dois chegaram na cidade e se espalharam causando destruição, né? Causando tanta coisa ruim assim. Então, para mim, eu acho que essa palavra aqui, ela demonstra muita coisa no texto. Perfeito. Não, ela demonstra mesmo. Mas aqui, especificamente, ele está falando das motos, né? Então, as motos são... que deveriam ser um objeto de transporte, viram um meio de terror, né? De imprimir o terror, né? Essas máquinas eram uma verdadeira praga, né? Mas realmente é uma palavra-chave que serve para todo encontro, não tem a menor dúvida. Mas aqui especificamente, porque era um meio de transporte, vira, né, uma arma, né? E uma arma aterrorizante. Porque, você sabe, a moto dispara com uma facilidade enorme, né? Então é difícil fugir de uma moto. Você dirige, você de repente vê uma moto chegando pela esquerda, você nem tinha percebido antes. Um carro a gente já percebe, a moto às vezes a gente nem percebe. Então, era uma praga porque eles atacavam, passou a ser um meio de ataque, né? Especificamente a moto. Mas a palavra praga, você está coberta de razão. É perfeita para o texto, para o que significou a chegada desse pessoal da companhia. Isso é uma praga mesmo. Perfeito. Obrigado, querido. Vamos lá. Sou Glaucio. Eu, na verdade, tinha separado dois, mas eu vou escolher um. Na página 39, na penúltima linha, borboletas. Achei que ele fez, não sei, uma referência tão próxima do nosso Fritz Miller aqui, nessa parte, falando ali. Foi bem interessante essa parte. Tem essa figura do alemão naturalista, né? Bem cara Blumenau. Acho que ficou ali tão, né? Fazer desenho. Eu pensei isso também. Fazer desenho dela no caderno. Gente, eu também gravei uma... Depois eu vou falar, né? Mas também nessa mesma página que tu. Esse mesmo parágrafo. Chamou muita atenção. Mas não foi o único alemão que saiu por aí fazendo isso. Mas assim, ligado nas borboletas, né? Desenho de plantas. Porque eles descobriram um jeito de... como é que é? Isomorfismo, né? Isomorfismo, coisa assim. Isso. Das borboletas. Por isso que ficou na... Mimetismo. Mimetismo milleriano. Aham. Isso. Beleza, Glaucio.
Vamos lá então, querida. Meu nome é Gaia e a minha palavra está na página 39 e é esquisitice. Que é o pedaço justamente onde eles estão desconfiados ali. Quando esse alemão começa a aparecer, né? Que ele aparece na fazenda e tal. E aí ele fala da esquisitice. Então eu acho que ele, pra mim, resume bem o sentimento, a estranheza deles de verem as transformações que estão acontecendo, né? E também por conta do novo, as pessoas que estão ali na localidade, elas estão começando a ver tudo acontecendo, né? Olha só, tem um problema com palavra-chave, que é o seguinte. A palavra-chave deve ser usada no seu sentido contextual, tá? E não no seu sentido, digamos assim, absoluto. A palavra esquisitice, ela realmente se presta bastante ao que está acontecendo, de início. Mas no contexto que ela aparece, ela não significa isso. Ela significava aqueles costumes meio estranhos desse naturalista que apareceu. Entendi. Então, nesse contexto aqui, esquisitice está sendo usado para esse naturalista. Não está sendo usado para o comportamento do restante. Então, é o significado contextual. Por isso que ela mencionou a questão da praga, que vale para o texto todo, mas eu chamei a atenção para o contexto em que ela está aparecendo. Entendeu? Senão a gente vai catar uma palavra aqui, mesmo fora do contexto, que resume o texto. Você poderia encontrar outras palavras, né, que dessem conta do que estava vendo. Que aqui esquisitice é que a gente não entende esse sujeito, esse cara que chegou e tal. De início eles pensaram que pudesse ser alguma coisa desse tipo, mas não era. Né? Não era esquisitice daquele tipo. Sim, né? Era outra coisa, era muito mais do que esquisitice, na verdade. Né? Era uma coisa nefasta, era uma coisa violenta, intrusiva, controladora, destrutiva. Então aí esquisitice não serve para o texto, não. Ela é mais só para esse alemão aqui. Tá bom? Tudo bem. Tá legal? Beleza. Vamos lá. Meu nome é Gabriel. A palavra que eu escolhi foi indiferença, na página 52. E foi quando aconteceu algo com a família dele, com o próprio pai dele, que foi quando ele não voltou. Que foi quando ele percebeu que durante todo esse conto rolava muita indiferença de tudo que estava acontecendo na cidade. E ninguém conseguia articular isso, o que estava acontecendo, descobriu o que realmente estava acontecendo naquela fábrica. Não, perfeito, Gabriel. Ótimo. Porque aqui ele está indiferente em relação ao sumiço do pai. Naquela situação que estava ocorrendo ali, né, o sumiço do pai muito provavelmente podia ser algo, digamos assim, muito trágico, como efetivamente é. Depois o pai é encontrado no primeiro parágrafo da 53, né, rachado ao meio por uma motocicleta, tá? A morte da dona Aurora, coitada, era a preparação para a morte do pai, né? Para a gente saber que tinha morte desse tipo e aí chegava a morte do pai, porque a morte do pai tem um significado também muito forte. E é muito importante isso que o Gabriel está falando, né? Aliás, por falar em praga, tem uma praga de Gabriel aqui no do conto. Tem a porção de Gabriel. Sempre tem pelo menos dois Gabriéis aqui. Hoje tem você e ele aqui. Não, ele é de Goiás. E ele de Goiás, que legal. É da terra do Zé JV. Então, aqui é muito interessante que aquela invasão, primeiro ela gera muita revolta, né? Mas na medida em que as pessoas vão se sentindo impotentes, elas se tornam indiferentes, né? É revolta, impotência e depois indiferença. É assim. Quantos brasileiros são indiferentes, por exemplo, à política? Não dá para ser indiferente à política. Uma coisa que muda a tua vida, né? Mas assim, eu já me revoltei e tal, não adianta, e deixa pra lá, e o que vier veio, e pronto, não tô nem aí. A indiferença, quando você se sente impotente, que você não vai mudar, você fica indiferente, né? Então aqui é um caso que você pegou muito bem, porque a indiferença dele é em relação ao próprio pai. Ele está analisando isso depois, ele está contando isso pra gente, ele diz assim, arrependo-me agora que nada mais há a fazer. Porque quando soube que o pai estava sumido, ele tinha que sair para procurar o pai, mas ele não saiu. Ele comeu lá
tomou a tigela de leite com beiju e ele foi dormir. E a mãe toda aflita e ele não está nem aí, né? Então ele tá contando essa história depois e está se vergastando pela indiferença que ele sentiu. Quer dizer, essa impotência, ela produz a indiferença. Ótima palavra-chave. Quer dizer, essa palavra-chave do Gabriel, ela cabe perfeitamente no contexto e ela cabe para o restante do texto também, porque a indiferença passa a ser um problema, né? E aí não tem mais ninguém disposto a fazer nada, né? Ninguém disposto a ter alguma esperança de mudança, etc, etc. E como ele mesmo exemplifica. Por favor, querido. Não é Pedro? A palavra-chave é a palavra Constituição, na página 39. Que... Conte. Página 39, Tá. Constituição. Constituição. Tá. Mais precisamente quando eles conversam com... vou até ver o nome. O agente dos Correios. Isso, agente dos Correios. Estevão Carapina. Não, Estevão Carapina não. André Góes. André Góes, isso. Que ele comunica, enfim, é avisado ali que uma atitude que eles haviam pensado para descobrir previamente o que aquele casal de tão estranho, de pessoas estrangeiras estavam fazendo ali, era contra a lei, que é a intercepção de cartas, assim, que não pode porque isso é pela Constituição segurado. E a palavra me veio à mente, não quando foi lida, mas no fim, porque no ter servido visto diversos momentos, eles tentam falar com delegados, eles tentam se utilizar-se o protagonista não, que está escrevendo, o narrador, até por ser jovem, ele conta a história que era mais jovem, então tendo atitudes somente que não são talvez legais, né? Porém é visto que adultos tentam agir de maneira dentro da Constituição para tentar resolver o problema diversas vezes. Então, o que me chama a atenção é que, levando em consideração a história do Brasil, a Constituição e tudo, contrasta também com a vida real. E que talvez você lembrou 59 e logo depois o Brasília veio, foi o processo de urbanização e de desenvolvimento na região central do Brasil. Então, o que o conto me veio, eu não sei se é isso que também o autor quer trazer, é que nosso lema na Constituição é ordem e progresso. E que é impressionante como a própria Constituição, progresso, pode trazer resultados dicotômicos, ou seja, caóticos para quem vive aonde o progresso está sendo levado. Então, nem mesmo você às vezes seguir, não estou dizendo que agir contra a lei é um caminho, mas deixar claro que, como você disse, política deve ser discutido, as pessoas devem se reunir, devem sempre criticar, porque a Constituição, mesmo agindo dentro da lei, você pode trazer resultados que não são adequados, eticamente dizendo. E isso me traz assim, porque o texto diversas vezes ele traz como se, no fundo, tecnicamente, pessoas estão sofrendo e muitos morreram. Mas a tentativa de urbanização ali foi criada para um futuro da nação, para que outros sejam beneficiados. Mas de sangue, de sangue de quem? Ou não se pensou naquela comunidade que é a que a gente está estudando, a gente está vendo isso. Isso abriu um val na minha cabeça. Mesmo sabendo sobre a história do que aconteceu em Goiás quando Brasília veio. A terra onde você veio, você deve saber mais que eu. Só que nunca pensei que haveria um ponto só. Eu fiquei impressionado e feliz em conhecê-lo. Em poder sentir isso na pele. Isso me deixou muito pensativo. Leia as margens de primeiras histórias do Guimarães Rosa, que você vai ver uma versão bem lúdica, mas que mostra também essa destruição. Tá ótimo, Pedro. Vamos pro outro Pedro. Vamos lá. É Pedro, é Gabriel. Vou te contar. Né? Eu, Glaucio e Marcos, que escapamos de repetição, mas tudo vocês. Gaia também. Não. Dos homens. Fiquei em dúvida aqui entre duas, na verdade, agora. Eu acho que eu vou com a companhia ali. Que acho que é citada a primeira vez na página 48. Mas você tem que escolher a citação que seja mais significativa para aquilo que você quer dizer. Para o significado da companhia a qual você quer atribuir. É da página 48? Deixa eu ver. Isso significa escolher uma palavra-chave, entende? Vou simplificar. Tem Vou escolher. um contexto. Vou escolher outra palavra então que eu acho que faz mais sentido. Que eu ia falar uma coisa que onde eu nasci e daí. A palavra preço então, que ele termina no último parágrafo falando do preço.
Eu tava esperando essa palavra aparecer porque, nossa, qual que é o preço do progresso, né? As coisas acontecem, as pessoas perdem suas casas. E ali a mãe dele e ele perderam tudo, venderam tudo que tinham por 2 passagens. E além de perder o pai, né? Tá ali incluso nisso. Então, o que me pegou foi essa palavra no final, então. Mas o que esse preço significa aqui, então, para você? Perderam tudo. Tudo que eles tinham virou em nada, né? Basicamente 2 passagens para fugir dali porque não tinha mais o que fazer. Legal. Foi isso que eu entendi, né? Não, foi exatamente isso. É exatamente isso que acontece. O que sobra para eles é muita coisa. Só que aqui esse preço não é bem o preço que eles estão pagando. É o valor que sobrou para eles. Sim. Muito mais do que preço, né? É o valor que sobrou para eles, né? É o que eles ficaram sem nada, que nem você disse. Tá ótimo. Vamos lá, já destacou mais um aspecto. Vamos lá, Gabriel. Eu confesso que dessa vez eu não me conectei muito com o texto. Eu fiquei meio vago assim do que fala. Então... Tranquilo, não tem problema nenhum. Tranquilo. Senhor Martin. Lá na página 50, formigueiro. Logo no primeiro parágrafo, terceira linha. Isso. Nós aqui estamos atrapalhando como formigueiro que brota no caminho onde alguém tem que passar e não pode se desviar. Enfim, esse absurdo do texto, né? Porque chega essa companhia, né? Gigantesca, né? Aparentemente, assim, poder de mudar a vida da comunidade toda, essa comunidade assim completamente fragilizada, sem conseguir reagir, né? Pouquíssimos, enfim, tem algumas picaduras, né? Que nem formiga quando a gente sem querer pisa no formigueiro, mas em geral assim a população não tem muita força para resistir, e aí conectando com o preço, né? Que, enfim, as pessoas acabam indo embora para a cidade, né? Provavelmente tendo que abandonar suas terras, né? E tentar reconstruir a vida, né? E formiga de tempo em tempo, né? O pessoal joga lá um formicida, né? Martin, eu vou pedir, muito obrigado, Martin, eu vou pedir para você ler o nome desse autor aqui. Hans Ulrich Gumbrecht. Muito obrigado. Quem tem amigos tem tudo. Você não lembra, Martin? Um pouquinho. Esse sujeito é um alemão que escreveu um livro chamado... Ele é um grande estudioso, né, de literatura, né? E escreveu um livro chamado Atmosfera, Ambiência, Stimmung. Tá? O Stimmung, né, é uma palavra em alemão que, entre outras coisas, significa voz, né? Mas ele diz que poderia significar mood, como em inglês, né? Como in a sentimental mood, quer dizer, eu estou num modo, num clima, numa sensação, né? De estar sentimental, né? O que eu digo isso? O Gumbrecht, ele defende que a gente deve estudar muito a literatura a partir desse mood que ela cria. A coisa mais importante desse texto aqui é a sensação que ele transmite. Reparem, é a usina que fica atrás do morro. Ninguém viu a usina. Ninguém sabe o que estão daquelas caixas que levaram o garoto a tomar um piparote, né? Ninguém sabe exatamente o que a companhia faz, né? Mas ele transmite o quê? Ele transmite uma aflição, né? Típica dos processos de modernização em países subdesenvolvidos, né? Ou em desenvolvimento, se vocês preferirem. Dá na mesma, todo mundo sabe o que é, né? Sabe que não é nenhuma maravilha, né? Em que as populações são que nem formigas, que nem formigueiro, que você tira do lugar, você joga, né? Então a gente tem a construção de barragens, a construção de usinas, a construção de estradas, né? Ele estava em pleno governo Juscelino Kubitschek. No governo Juscelino Kubitschek, ele fez 25 mil quilômetros de estrada. Porque, obviamente, ele estava associado à indústria automobilística. Teve 2 usinas hidrelétricas. Teve a construção de Brasília. As empreiteiras, que depois iam fazer a festa durante o governo militar, começaram com Juscelino Kubitschek. E continuaram. Esses escândalos de empreiteira, na verdade, remetem lá atrás. Ele pegou a empreiteira que estava em Belo Horizonte e levou para construir em Brasília, né? E o desvio de verba sempre se deu através dessa empreiteira. Você paga, diz que pagou 200 milhões para a empreiteira, mas fica com 30 milhões para você. A empreiteira combina para ganhar a concorrência. Então, esse processo de modernização expulsou populações indígenas, expulsou populações pobres,
né? Tornou de repente um lugar que era idílico, você poluiu esse lugar, você poluiu rios, né? Você fez rios secarem, enfim, nosso desenvolvimento, urbanização, industrialização sempre se deu dessa maneira, em que a população, né, sentia como essa população que está aqui no conto. Então o conto não descreve nenhum processo especificamente, né? A verdade é essa, ele se furta, o conto não tem... vocês reparem que a gente não sabe onde se passa o conto, né? Não tem um lugar, não é definido. A gente tem o nome dos personagens, mas a gente não sabe o nome dos caras da companhia. A gente não sabe por que eles sabiam falar português e falavam uma outra língua, né? A gente não sabe, agora tem o quê? As explosões, tem a poluição como se fosse cal caindo. A gente tem coisas que são de realismo mágico. Das casas deles que começam a se aquecer e daqui a pouco as casas explodem. Pô, como explicar isso? Isso existe na realidade? Não, não existe, mas muitas vezes a população ela é literalmente expulsa por processos extremamente violentos. Então aí que funciona o realismo mágico. Ele pega uma realidade e ele transforma numa coisa que parece meio absurda, mas que acaba por sublinhar essa realidade, né? E agora eu queria perguntar a vocês se vocês sentiram essa aflição. Por isso que eu gosto de ler o texto, né? Primeiro porque eu gosto de ler o texto, né? Então, ler o texto para mim é que nem experimentar a comida, botar um café na boca. Não dá para descrever, tem que ler o texto e sentir a música dele, né? Mas depois eu gosto também, porque vocês notaram, faço mais papagaiada no meio do texto, para tentar ver se vocês imaginam com maior facilidade o que está acontecendo, né? O desespero, a alegria e tal, e ver se vocês sentem alguma coisa. Então eu queria perguntar o que vocês sentiram ouvindo o texto, não lendo. Não lendo. Os que leram em casa, não é isso que eu estou perguntando, porque aí é uma questão intelectual. Vocês lendo, pensaram, olha, isso tem a ver com isso, com aquilo, mas na leitura agora, que impressão vocês tiveram? Que sensação o texto trouxe? Sem pensar, só a sensação mesmo. Que sensação vocês tiveram? Indignação. Aflição é desconhecida. Aflição. Aflição. Gabriel, não sentiu nada? Não? Para mim é mais aflição desconhecida porque eles tinham muito mais medo do motivo pelo qual eles estavam acontecendo as coisas que estavam ocorrendo do que estava ocorrendo. Eles queriam uma resposta acima de tudo. Porque eles se tornaram indiferentes às consequências. Não, esse mistério, ele é típico desse desenvolvimento, né? No Brasil, por exemplo, em que não há transparência, em que a população não é avisada, ela não sabe o que vai acontecer, né? Por exemplo, quando teve aquele negócio lá em Minas, daquelas barragens estourando lá em Minas, será que a população sabia que aquilo podia estourar? E que em alguns minutos eles iam ser varridos no mapa? Ninguém disse isso para eles, sabe? Então, quem é que certifica que essas barragens não vão estourar? Ninguém, não. Mineração traz muito dinheiro, paga os impostos lá que tem que pagar, sei lá, alguma coisa para o governo, e o fiscal recebe um dinheirinho e tal, e a população está ali vivendo pacatamente, de repente, lugares que deixaram de existir, né? Não só a população foi morta, mas aquele solo foi contaminado de uma maneira absurda. Esse é um bom exemplo, né? De como essa questão do desconhecido que ele tá apontando, né? De você não ter transparência nenhuma nos processos. Traz a fábrica para ali, mas não sabe o que a fábrica vai acontecer, né? Que vai poluir. Isso não acontece só no Brasil, não. Tem muito filme americano que tem isso, né? De repente as crianças estão todas morrendo, está nascendo gente deformada e tal, vai ver que a fábrica estava poluindo a água do local, né? Então, assim, esse tipo de companhia que chega e altera o modo de vida da população de uma forma absolutamente não transparente, a população não vota se pode ter aquilo ali ou não sabe quais os problemas que aquilo vai ter, o conto exemplifica assim belamente, né? Perfeitamente. A ausência de transparência, tanto quanto a ausência de, quando eu digo conhecimento, não é o conhecimento relacionado ao conhecimento acadêmico ou educacional. Isso é um conhecimento relacionado aos movimentos, não só políticos, como também empresariais que ocorrem na nação. Isso é daí, outros países também, como você disse, mas isso é a marca do Brasil especificamente, bem antes da nossa proclamação de independência em 1922. E
parece que o Brasil, até talvez aí por conta dos militares também, isso deixou muito claro aos governos militares que tivemos, que parece que o custo para, entre aspas, o progresso, não interessa qual seja, ele é sempre menor do que o progresso. Então, não interessa o custo. Pague o custo. Nem que alguém adoeça, nem que alguém se frustre, nem que alguém tome problemas sobre isso. E essa vertente de pensamento, aí você pode botar no Brasil, mas ela depende de todos os países, como você disse, mas isso, infelizmente, é um mal que carregamos desde o século XIX até aqui. E que agora as coisas estão começando a mudar através de, teoricamente dizendo, né? Através de pesquisas. Mais gente que tem um sentimento. Obrigado. Quando eu estava lendo, eu comecei de uma maneira leve, assim. Eu comecei a sentir algo leve. Eu achei que ia se tratar de outra coisa enquanto eu estava lendo, porque comecei a ler em casa, não consegui ler tudo, né? Então, eu comecei a gostar, nunca tinha lido esse autor, então eu comecei a me identificar com as pessoas aqui, porque eu vim do interior, e é exatamente assim. Começa tudo muito leve, e aí depois foi vindo esse sentimento de ansiedade, assim, por conta dessa invasão mesmo, né, das pessoas. E é interessante no conto, né, que ele mostra que as pessoas... Isso aconteceu em geral na história, né? Mas tem sempre aqueles que são cooptados, né? Que em troca de um salário, o Geraldo lá, que dirigia o caminhão, de repente se torna o gerente, né, da usina, vai contratar as pessoas e tal, ainda tem isso. Essa era outra das minhas palavras-chave. Hã? O ordenado era outra palavra. Ordenado, boa palavra-chave, né? Porque é o meio de cooptação mais fácil que pode ter, né? É o porta-voz de confiança das pessoas, né? Sim. Digamos assim, né? Da cidade. É um conhecido que daqui a pouco começou a participar ali. Foi uma forma de corromper também. Agora, a última coisa que eu queria falar é assim, uma outra coisa que também fica muito clara no conto, que o conto faz até de uma maneira didática, né? Assim, como a negligência das autoridades. O rapaz do correio diz que não dá e que é impossível. Claro, que se ele quisesse inventar alguma coisa, né? Chegava para a mulher e falou, não chegou carta hoje, tal. Né? Podia inventar, mas ele não quis. O juiz diz que nada pode ser feito contra a lei. Mas não investiga se a companhia está dentro da lei, né? O delegado diz que está com as mãos amarradas. Provavelmente alguém do governo, politicamente, mandou ele calar a boca. E o padre então é uma festa. O padre diz que a única coisa que eles podem fazer é uma novena. Mas é uma novena secreta. Porque até a novena ele tem medo que possa atrapalhar. Então, é muito interessante que as autoridades eclesiásticas e outras, né, e laicas, elas não tomam providência absolutamente nenhuma. Elas lavam as mãos. E que é o que a gente vê também cotidianamente, né? Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Mês que vem tem mais, né? Aproveito para anunciar que talvez daqui a uns 2 meses eu vou lançar um curso com aulas pré-gravadas, né, de contos. Devem ser 13 contos brasileiros do século XXI, quer dizer, de autores bem contemporâneos, né? Então eu apresento o autor, eu leio o conto, depois eu analiso o conto, né? E aí vocês podem ver na hora que vocês quiserem, em casa, etc. Mas depois eu mando um e-mail para vocês, tá? Nosso amigo Gabriel nós já temos o seu e-mail? Ainda não. Não? Mas eu vou... Então passa para o Martin aqui para você receber os contos, receber o aviso do Clube do Conto, tá bom? Esse evento aqui que a gente veio, né, meio que de paraquedas, foi porque eu vim num outro evento e aí, como eu sou cliente aqui, eu estava conversando com o Martin e ele me mandou pelo WhatsApp de última hora, assim. Ah, que bom. E aí eu mandei para ele e convidei outras pessoas, inclusive, que... Tá bom. Né? Então passa o e-mail para o Martin, vocês dois, que aí vocês são convidados para os próximos. Não adianta me perguntar qual é o próximo, que eu não tenho a menor ideia. Mas eu posso dizer o seguinte, vai ser algo totalmente diferente. Sempre faço isso. Claro, que senão a gente tem indigestão, né? Vai ser um negócio bem diferente disso aí. Tá? Fala, querida. Antes de finalizar, assim, eu estava aqui pensando como falar, assim, porque desde que tu falou o que tu sentiu, né? Eu estava aqui trabalhando ainda, o que eu senti? Estava investigando, né? Estava tentando entender, assim. É muito interessante os dois processos, tu ler sozinho e ouvir a leitura, né? O bom de já ter lido antes é que tu já sabe o que vai acontecer, então a narrativa ela te ajuda a
entender coisas que tu não entendeu antes. Sim. Mas assim, ó, as entonações de voz que tu traz, né, a forma como tu brinca com o texto, a forma como tu lê, ela me fez sentar, né, como antigamente, escutando conversa de família, às vezes escutando uma fofoquinha de vizinhos, assim, não tem? Às vezes que a gente fica ali ouvindo aquilo. E ao mesmo tempo que te leva para uma coisa muito familiar, a forma como tu lê, me levou para um lugar muito familiar. E ao mesmo tempo também, aos pouquinhos, eu me sentia entrando na história, entrando, vendo a terra, vendo os lugares, assim. Então, é uma sensação mágica. Para mim, é um realismo mágico. Quer dizer, por mais que tenha coisa ali que a gente fica assim, não, isso não acontece na realidade, mas exatamente, o mundo da literatura você mergulha, ali está acontecendo algo. Exatamente, né? Entrei mesmo. A ficção vem do termo fixo, que significa algo que é inventado, não algo que é falso. É algo que é inventado, que é criado. Mas uma vez que é criado, passa a existir. É verdade. A ficção, ela existe. A questão é essa, porque ela nos move. Ela nos traz sentimentos, pensamentos. Como é que uma coisa que nem existe vai fazer alguma coisa conosco? Não, ela tem que existir de alguma forma. Não é isso? É verdade. E esse regionalismo, mesmo ainda que ele não situou, né, o lugar, mas tu consegue entender que é no interior, né? Ah, sim. Sim. Sem As dúvida. palavras, a forma que as pessoas falavam, né? Sim. Não, é porque são... Inclusive tinha muito chavão, né? Provérbio, né? Para a gente situar bem no interior. Porque são essas comunidades, digamos assim, que ficam mais à mercê, né? Uma comunidade pequena, desarticulada, chega uma grande companhia com interesses políticos por trás, interesses econômicos, e toma a comunidade, literalmente destrói a comunidade. Eu podia citar como exemplo também comunidades de pescadores. Búzios, por exemplo. A praia de Búzios, eu estive lá há mais de 40 anos, e Búzios, assim, quando você ia, tudo quanto era a praia de Búzios, você tinha que entrar pelo mato, numa trilha do mato. Você andava a beça no mato até você conseguir ver a praia. Às vezes o mato ia até quase dentro da água, né? Aí hoje, essa praia que eu andava no mato para chegar lá, ela tem um condomínio de um lado, um condomínio do outro. Você anda num paredão, você nem vê, você não vê mato, você não vê mato, você não vê nada, que são 2 paredões, né? Então, é claro, os pescadores foram expulsos, tiveram suas casas, né, vendidas por qualquer coisa. Hoje eles estão ali, eles são garçons, são isso, são aquilo, né? Agora, em algumas comunidades, em alguns lugares, né, porque também eu não quero terminar essa nossa reunião com a desesperança total, em Trindade, perto de Paraty, que é um lugar lindo, de praias lindas, né? Mas é um dos lugares mais brega que eu já conheci. É um bando de loja, tudo vendendo camisa do Bob Marley. Eu gosto do Bob Marley, mas é demais. É demais. É muita camisa do Bob Marley pro meu gosto. Mas Trindade tinha um empreendimento internacional em plena ditadura militar. Houve uma mobilização tremenda. O Pasquim fez artigo atrás de artigo, uma mobilização incrível, e eles não deixaram o hotel se implantar lá. Então você chega lá, tem pousada, tem isso, tem umas casas maiores, umas casas menores, mas ainda tem gente que era da comunidade caiçara original, que eram pescadores, hoje não são mais pescadores. Mas não foi aquela coisa, eles iam tomar tudo, fechar, tipo um Mediterrâneo da vida, sabe? Naquela época eu acho que não tinha Mediterrâneo, pelo menos não aqui. Então às vezes se consegue resistir, mas é muito difícil. Um exemplo na região da Grande Florianópolis, o que foi feito em Garopaba e Bituba. Pois é. Foi inclusive construções varridas, o Estado tirou. O Estado de Santa Catarina tirou. Inclusive Penha, que você não pode por lei, mas em Penha especificamente, construir casas em cima do território que pertence à marinha, ou seja, areia, ou mangue. A casa dos senadores, eles ficaram desde há 20 anos, ou 25, isso de assim, pessoas que eu sei, como meu pai, que tem conhecido, por exemplo, de governadores, etc., eles ficaram recorrendo. Quando alguns senadores saíram, não teve mais recorrência, porque eles não tinham escritura. Sim. A escavadeira levou tudo, até saiu matéria no jornal que eles haviam varrido, e era de interesse da população, e muitos da região de Penha e Armação, porque não só vive na questão da pesca, mas dos mariscos, que é muito importante, eles fazem criadouro com corda, e conseguiram fazer. Então, é esse tipo de algo que eu também disse, que hoje está tentando haver certa visão diferente sobre isso. Sim, mas se não lutar, a companhia passa com a moto vermelha por cima da gente.